Olá, me chamo Mariana Moura Pinheiro e vou apresentar o artigo Aplicação da nova classificação das doenças periodontais na inter-relação diabetes mellitus e periodontite, avaliação da hemoglobina glicada e colesterol LDL, HDL e triglicerídeo. A periodontite é uma doença crônica multifatorial associada com o biofilme disbiótico e é caracterizada pela destruição progressiva do periodonto. A diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. A periodontite é a sexta complicação da diabetes mellitus. O acúmulo exagerado de mediadores pró-inflamatórios dos tecidos periodontais, provenientes do acúmulo de produtos finais de glicação avançada, associado com a inflamação da própria periodontite, gera um estado hiperinflamatório no local e um aumento da destruição periodontal durante a hiperglicemia. Por outro lado, a periodontite contribui para o aumento da resistência à insulina, uma vez que aumenta os níveis dos mediadores inflamatórios, dificultando o controle glicêmico. Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla. Sendo assim, este estudo teve o objetivo de comparar o estadiamento da periodontite entre diabéticos e não diabéticos e avaliar a associação entre a progressão da periodontite e a condição sistêmica dos pacientes. Esse estudo transversal foi realizado por meio do levantamento de dados de prontuários de pacientes atendidos no projeto de extensão Atendimento Periodontal em Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e tipo 2, no Hospital Universitário de Brasília. 22 pacientes com idade maiores ou iguais a 18 anos foram selecionados e subdivididos em dois grupos com 11 pacientes cada, o grupo com diabetes mellitus e periodontite e o grupo com apenas periodontite. Os grupos foram avaliados quanto aos parâmetros periodontais, profundidade de sondagem, nível de seção clínica, índice de placa e índice de sangramento à sondagem, e os parâmetros sistêmicos, níveis de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, triglicerídeos e colesterol HDL e LDL. A associação entre os parâmetros periodontais e sistêmicos foi analisada entre os grupos e entre os pacientes dos mesmos grupos. Quanto aos resultados, o nível de inserção clínica maior ou igual a 5 milímetros e o índice de sangramento à sondagem maior ou igual a 10% se mostraram igualmente prevalentes nos grupos. A profundidade de sondagem maior ou igual a 3 milímetros se mostrou mais prevalente em pacientes do grupo periodontite. 36,36% dos pacientes apresentaram valores maiores ou iguais a 3 milímetros, sendo 62,5% pertencentes ao grupo periodontite. O grupo de pacientes com periodontite e diabetes mellitus apresentou maiores índices de glicemia em jejum e de hemoglobina glicada. Em 72,72%, observou-se glicemia em jejum maior ou igual a 100 mg por decilitro, e em 54,54%, hemoglobina glicada maior ou igual a 7%, indicando, nesse caso, diabetes não controlada. Quanto ao perfil lipídico, o grupo de pacientes com periodontite e diabetes teve maiores índices de triglicerídeos maiores ou iguais a 50 mg por decilitro e HDL menores ou iguais a 40 mg por decilitro. 45,45% da amostra apresentou triglicerídeos maiores ou iguais a 150 mg por decilitro, sendo 87,5% do grupo diabetes mellitus e periodontite, e 13,63% HDL menor ou igual a 40 mg por decilitro, sendo 66,66% do grupo diabetes e periodontite. Já em relação aos índices de LDL maiores ou iguais a 100 mg por decilitro, observou-se maiores índices nos pacientes com periodontite. 72,72% dos pacientes apresentaram LDL maior ou igual a 100 mg por decilitro, sendo 43,75% do grupo diabetes mellitus e periodontite. Sendo assim, a associação entre a periodontite e a diabetes mellitus não pode ser confirmada pelas análises obtidas, uma vez que 62,5% do total dos pacientes que obtiveram uma profundidade de sondagem maiores ou iguais a 3 milímetros pertenciam ao grupo periodontite, e apenas 37,5% faziam parte do grupo diabetes mellitus e periodontite. O baixo número de pacientes e a falta de mais dados na amostra desse estudo impõem limitações a conclusões mais embasadas sobre a associação entre os parâmetros clínicos periodontais e os níveis de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, triglicerídeos e colesterol LDL e HDL em indivíduos diabéticos com periodontite. Apesar disso, a presença concomitante de periodontite e diabetes mellitus pode resultar em maiores índices clínicos de ambas as doenças. Muito obrigada pela atenção.